É licenciado em Arquitetura, pode parecer surpreendente à partida, mas talvez não. É mestre em Ciências de Educação, com uma tese sobre comunidades leitoras. Está em fase de doutoramento. Participou em vários mestrados em universidades e politécnicos estrangeiros e também no nosso país. Começou a declamar poesia aos 19 anos, entre personalidades muito conhecidas, como foi o caso de Zeca Afonso. Participou também como declamador de poesia com outras figuras da luta antifascista. Podíamos citar, por exemplo, já referi Zeca Afonso, Zé Jorge Letria, Manuel Freire, Francisco Fanhais, Vitorino, Carlos Alberto Muniz, Fausto, entre outros. Tem uma vasta obra publicada, não só na área da poesia, mas também como romancista, ficcionista. Também dedicou parte da sua obra à literatura infantil e tem, talvez por isso, o seu nome foi atribuído a várias bibliotecas escolares, nomeadamente 8 bibliotecas escolares, que é patrono. Foi também recentemente convidado para comissário do primeiro Festival Literário de Mafra e devo ainda enfatizar que é autor de guiões de programas de televisão, de telenovelas e também uma parte importante, autor de muitas canções. Aliás, em 96 a Lúcia Muniz ganhou o Festival de Canção em Portugal com uma letra escrita justamente pelo poeta José Fanho. Dito isto, que é uma apresentação breve, mas creio que suficiente, e a maior parte da audiência conhece o poeta José Fanho. Boa tarde. Eu estava aqui a pensar uma coisa. Falta um monumento neste país, um monumento de homenagem à cadeira desconhecida. Aquela cadeira a que nós tanto devemos, todos nós. Eu nasci em 1951 de uma família de militares. O meu pai, o meu avô, o meu bisavô, o meu trisavô eram militares praticamente até ao princípio do século XIX. Meu pai, a minha mãe era professora de música, o meu pai e a minha mãe separaram-se, eu tinha 2 anos e passei a minha infância com uma avó que gostava muito de ler e que me contava permanentemente histórias. Isso foi extremamente importante para mim, não só essas histórias, como a memória que ela me trazia. E eu cada vez acho que a memória do que está para trás é cada vez mais importante, porque muitas vezes nós nascemos e só existe o que vai haver para a frente e não conhecemos o que está para trás. E o que está para trás às vezes é tão importante porque é aquilo que nos cimenta, é aquilo que nos torna as pessoas que somos. E a minha avó contava muitas histórias do meu avô, capitão, que morreu muito cedo, participou na Primeira Guerra Mundial e que naquela batalha de Lalis, eu acho que, por acaso, acho que Lalis não é nome para uma batalha, é uma coisa demasiado fina, não é? Mas o meu avô morreu muito cedo em Moçambique com uma infecção e contava-me a minha avó, e isto é muito frequente no nosso exército, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas que não têm contacto com o exército não têm a noção que o exército português é muito diferente de grande maioria dos exércitos. Como eu andei no colégio militar, como menino do colégio militar, estive na Alemanha, em Espanha, no Brasil e conheci generais desses países. E, por exemplo, sei lá, a coisa pior que existe é um general argentino. É de uma pessoa fazer xixi nas calças, pá. Estar ao lado deles. Pá. E o exército português é um exército de gente completamente diferente. Gente, às vezes, culta, e não é por acaso que há vários escritores militares, pintores, músicos,
provavelmente muitos não saberão, mas a Coimbra é uma canção de sonho. A Coimbra é feita por um major do Exército que fez 2000 canções para a revista. Há belos romancistas. Há um homem que foi muito enxovalhado pelo Almada Negreiros, que é o Júlio Dantas, que era um militar respeitável, não seria um grande escritor, mas era um homem respeitável. Atualmente o Coronel Carlos Matos Gomes, capitão de Abril, é um romancista muito interessante pelos romances que escreve justamente sobre a guerra colonial. Enfim, e por aí fora. Eu depois andei no colégio militar. E quando a minha avó me contava aquelas coisas do meu avô cantava ópera. O seu capitão cantava ópera, fazia teatro amador e dizia poesia, e escrevia sonetos. E eu queria era ser como o meu avô, de quem a minha avó falava com tanta ternura. E por isso acho que a poesia vem daí, o teatro também, que é uma paixão enorme, também vem daí, a ópera que não me calhou. Mas com a minha avó eu ouvi histórias, para ela todas as histórias eram boas, desde o Dom Afonso Henriques até ao Lobo Mau, desde o Napoleão e a esposa do Napoleão até ao Capuchinho Vermelho, eram histórias. A história eram histórias e as histórias eram histórias. Portanto, eu desde pequenino, que para mim, o que eu queria era aprender a ler depressa para ler aqueles livros que ela tinha em casa. Por acaso, muito recentemente, para se perceber bem certas coisas do antes do 25 de Abril, havia uma coleção policial da editora Romano Torres, em Portugal, antes daquela coleção Vampiro, que acho que toda a gente conhece. Havia uma outra antes. E todos os autores que eram publicados nessa coleção tinham nomes ingleses, alemães, franceses, porque o Salazar tinha dito que não havia nenhuma razão para os portugueses escreverem romances policiais. Portanto, era suposto que os portugueses não podiam escrever romances policiais porque o país vivia na maior paz e sossego e, portanto, não havia crimes para se contar. Isto é autêntico. Há alguns casos, as pessoas um bocadinho mais velhinhas, como eu, lembrar-se-ão do Ross Pine. O Ross Pine, que era um escritor com um nome inglês, americano e tal, que era um jornalista chamado Roçado Pinto. E havia vários outros casos assim, de gente que escrevia romances policiais com nomes supostos. Isto é para vermos até que ponto é que chegava a estupidez, a proibição, a castração da criatividade, da imaginação, etc. Bom, aos 10 anos eu entrei para o Colégio Militar, entretanto, e foi no ano de 1961. Em 1961 é um ano absolutamente fantástico. Fantástico porque foi dramático para o regime. É o ano da invasão da Índia Portuguesa pela União Indiana. Eu tinha entrado para o Colégio Militar e vários pais dos meus camaradas estavam na Índia. O Salazar mandou-os resistir até à morte, eles mandaram dar uma volta e não resistiram coisíssima nenhuma e foram presos e ficaram vários meses presos em campos de concentração na União Indiana. Isto era uma coisa que nos tocava com 10 anos, imaginam, o meu pai está preso. Não era o meu, mas o pai de camaradas meus tinham ficado presos na Índia durante meses. Depois também é o ano do assalto à prisão de Luanda e do começo da luta armada em Angola. É o ano do navio Santa Maria, do desvio do avião de Casablanca, do assalto ao quartel de Beja. Quer dizer, um ano... Eu tinha 10 anos naquilo e ouvia falar daquelas coisas. E o que é curioso é que os militares, que eram os meus professores e chefes no Colégio Militar, não tinham um discurso, digamos, fascista.
falavam destas coisas, e inclusivamente os militares em geral achavam que a Mocidade Portuguesa e a Legião Portuguesa, organizações tipicamente de influência nazi, que eram uma parvoíce, uma estupidez, eram uma cópia manhosa do que era ser militar. Portanto, havia no exército português, mesmo que eles até achassem bem o Salazar, mas havia um certo desrespeito, uma ironia sobre as instituições do regime. Ao mesmo tempo, nesse ano em que eu tinha 10 anos, na rua ao lado daquela onde eu vivia com a minha avó, é assassinado a tiro o Zé Dias Coelho, pintor, na Rua da Creche, que agora se chama Rua José Dias Coelho. Só mais tarde é que eu vim a saber disso, através da canção do Zeca, que era A Morte Saiu à Rua. O Colégio Militar tinha uma coisa boa, que era uma defesa da dignidade, da verdade. Havia coisas no colégio que eu gostava, e ainda por cima tratavam-me por senhor aluno, que era uma coisa que eu gostava muito. Porque, havia castigos físicos, de vez em quando levavam umas lambadas organizadas, a pessoa ficava em sentido, tal. Mas não deixava de ser senhor aluno. Não deixava de ser senhor. E isso é muito importante. E há coisas que eu fico horrorizado em algumas escolas, quando vejo as pessoas tratarem os meninos por seu estúpido, anda cá, o que é que estás aí a fazer? Eu fico em pânico. São senhores alunos. A escola não os pode tratar assim. Tem que os tratar com a dignidade que eles merecem, a dignidade que eles devem ter. Portanto, esse lado que eu vivi foi um lado ao mesmo tempo duro, muito duro, mas que tinha alguma dignidade. E tive também, conheci um ou outro dos homens que viriam a ser os capitães de Abril, nomeadamente, ainda hoje sou muito amigo do general Pesará Correia, que pela primeira vez tinha 16 anos, estava no fim do ensino secundário, e ele me disse a mim e a mais 2 ou 3 camaradas meus, lá no colégio, disse: olha, esta guerra não vai longe. Pronto. E isto ficava-nos, isto marcava-nos. Enfim. E foi no Colégio Militar que eu comecei a escrever poesia a sério, porque mostrei uns poemazitos a um professor, e o professor disse: mas você é um surrealista. Eu não fazia a mínima ideia do que isso fosse, mas aos 15 anos uma pessoa quer ser qualquer coisa, não é? Ele podia ter dito: você é um belo guarda-redes de handball. Ficava feliz na mesma. Mas calhou-me ser surrealista, e fui para a biblioteca tentar descobrir o que era isso de ser surrealista. E pronto, as minhas primeiras leituras sistemáticas de poesia foram de poetas surrealistas portugueses, franceses, etc. E depois andava a dizer, por lá pelos corredores do colégio, andava a dizer os poemas, e havia sempre quem perguntava: o que é aquilo? É o Fanha. Portanto, quando eu saí do colégio, já vinha com este balanço, não é? E depois era um tempo, eu saio em 68 é o maio de 68. É um momento em que toda a cultura juvenil mundial, a cultura hippie, o rock dos Beatles e destes e daqueles, as flores no cabelo, aquela coisa maravilhosa que era Make Love Not War, soava tão bem. Portanto, havia, quando eu saí, fui logo convidado por um amigo meu para ir para o grupo de teatro da Associação de Estudantes do TEC. E fizemos uma peça que era O Racismo Não Existe. Nessa altura, é muito engraçado, nessa altura a PIDE não entrava nas associações de estudantes. Só a partir aí de 69, 70 é que começou a entrar. Mas podíamos fazer aquela peça dentro da Associação de Estudantes, mas não podíamos fazer fora. E então chegou a haver, nesta peça que falava do racismo,
o racismo em relação aos africanos, em relação às populações índias da América do Sul e do Norte, o racismo das castas indianas, etc, etc, etc. E chegou a haver viagens de autocarro da margem sul de pessoas que iam lá à Associação do Técnico ver a peça. É claro que depois a segunda peça que quisemos fazer acabou-se, foi proibida, é claro. A coisa já estava maldita. Bom, e eu eu era muito ingênuo porque vinha de um colégio militar em que era tudo 2 e 2 são 4, não podem ser 5, não é? A certa altura um amigo convidou-me, um amigo que talvez alguns conheçam, que é o A.P. Braga, era um cantor da época, e levou-me a ver um espetáculo em agronomia, em que entrava o Zeca Afonso, o Adriano, etc. E estávamos lá, e ele diz-me assim, epá, vai lá ao palco e diz um poema dos teus. Pá. Eu disse, tu és maluco, pá, agora pá, ao pé daqueles tipos, pá, fantástico. O Zeca tinha 30 e tal anos, não é? Já tinha sido preso não sei quantas vezes. Nós ficávamos, epá, era um monstro, no bom sentido da palavra. Bom, mas ele chateou-me tanto que eu fui mesmo dizer um poema. E disse um poema sobre o Che Guevara. Eu não sabia que se podia ser preso por causa disso. De maneira que toda a gente achou que eu tinha muita coragem. Eu era só ingênuo e pateta, não é? Era um bocado que vinha do colégio militar com aquela coisa, diz a verdade e tal, pronto. A verdade, a dignidade e tal. Che Guevara, pronto. E fiquei logo muito conhecido, de maneira que comecei a ser chamado para tudo o que eram sessões, que havia muitas, então, sobretudo, no início dos anos 70, são imensas as sessões em faculdades, em associações recreativas, em clubes populares na Margem Sul, a incrível Almadense, não sei o que, e corria um pouco isso tudo junto com os meus queridos amigos cantores, o Zé Jorge, enfim. E sempre, às vezes, era um bocadinho... É engraçado, porque uma das coisas que eu aprendi foi que nós tínhamos que esquecer as coisas, que era porque se fôssemos presos não nos lembrávamos e não podíamos falar. Portanto, eu tentava sempre, na minha cabeça é para esquecer, faço não sei o quê e esquece. E há coisas que eu esqueci mesmo. E agora, nos últimos anos, tenho andado, por exemplo, pelo Ribatejo. Já fui a várias terras no Ribatejo, dizer poesia, fazer ações, etc. E há pessoas que me dizem, pá, tu lembras que andavas fugido, vieste a um espetáculo em Évora e não sei o quê, e foste dormir à casa do não sei quanto. Então, já soube de várias casas onde fui dormir. Tive medo, eu tive muito medo. É uma coisa que havia o culto da coragem, não sei o quê, mas eu tive medo. E há um homem que eu devo muito, que é o Zé Carlos Ari dos Santos, que era um homem complexo, como todos sabem, mas que era um homem com uma coragem invulgar. E um dia eu fui convidado para ir dizer poesia na Associação de Ciências, da Faculdade de Ciências. E quando lá cheguei, a faculdade estava... eu e havia mais gente, a faculdade estava cercada pela polícia de choque. E depois vem um fulano, um tipo lá da associação, dizer, epá, há uma porta por trás, pelo jardim, não sei o quê, pode-se entrar e a polícia não dá polícia. Pronto, então lá entramos. E eu de repente fiquei com claustrofobia. Quer dizer, entre claustrofobia e medo. Porque percebi, epá, a polícia entra aqui e estamos todos lixados, vamos levar... Primeiro levamos uma carga de porrada do caraças e depois vai tudo preso. Pá. E estava o Ari e eu digo, epá, Zé Carlos, pá, opa, olha lá, eu estou com medo, pá, porque esta porcaria, pá, isto, vamos todos lixar-nos, vamos... Epá, estás com medo? Epá, e julgas que estes gajos aqui assim
te vão buscar se tu fores preso. Não. Epá, então vais ao palco e dizes que estás com medo. E eu achei que sim, que era boa ideia. E fui ao palco e disse, olha, eu não venho dizer poesia nenhuma porque tenho medo, pá, porque está a polícia a toda a volta. Recebi a maior salva de palmas da minha vida. É fantástico porque as pessoas tinham que tentar ser fortes e valentes, mas todas elas também estavam à rasca. E havia coisas muito curiosas que as pessoas que não viveram aquelas... Por exemplo, há aquele massacre de Viriamo, em Moçambique, e a partir daí, sobretudo a partir daí, muitas freguesias, muitos padres de igrejas em Lisboa recebiam a malta das cantigas e faziam sessões contra o regime. Eram coisas muito escondidas e de que nunca se falou muito. Mas eu lembro-me de ir à freguesia de Benfica e à freguesia e a outras, onde havia sessões de canto, sobretudo canto livre. E pronto. Entretanto, fui para a arquitetura, porque o meu pai, que tinha estado, eu vivi sem pai, uma infância e juventude sem pai, e quando tinha 16 anos ele voltou e foi para professor de colégio militar. De nunca o ver, passei a vê-lo todos os dias. E ele achou que estava na altura de ser pai. Vinha um bocado atrasado. E então houve um dia que chegou e disse, então meu filho, tu vais para a Academia Militar. A Academia Militar queria dizer a guerra. Não é? E eu sabia muito bem o que era a guerra. Tinha ouvido no colégio militar a outros camaradas meus, filhos de militares, que contavam histórias e histórias e histórias, e eu sabia que não queria aquela guerra, porque não era pela guerra, era porque não fazia nenhum sentido ir fazer guerra na terra dessas pessoas. E o meu pai disse-me, então vais para a Academia Militar depois quando acabares aqui o colégio. Eu era para o oficial de carreira, não é? E eu disse, não, pai. E fiquei assim a pensar o que é que eu hei de querer, pá. E pensei que a arquitetura era porreiro, porque a arquitetura construía e a guerra destruía. Então disse, não, eu quero ir para a arquitetura. Ele olhou para mim e disse, coitado. E pronto, e foi tudo o que dissemos acerca do assunto. E pronto, agora eu explicar isto, como isto era natural haver manifestações e haver pancadaria, era natural matar-se um general como o general Sem Medo, o Humberto Delgado. Humberto Delgado tinha sido comandante do meu pai, por acaso. Portanto, eram coisas que tocavam, não? Estavam ali, mataram um tipo que era próximo do meu pai. Caramba, era horrível uma pessoa pensar nessas coisas. Mataram o Ribeiro Sanches, não era só as ceifeiras, era gente de toda a classe, de todas as classes, de todos os estratos, que podiam ser mortas, atiradas por uma janela. Há um caso de um preso ali na Rua Maria Cardoso, que saiu pela janela a voar. E a gente sabia disto, pá, não é? A gente sabia disto. E era horrível. E eu tive camaradas meus, tive a sorte de nunca ser preso, mas tive camaradas meus que foram presos e que sofreram muito, e que foram torturados, e que há pessoas que são heroicas e resistiram de formas fantásticas, mas houve pessoas que sofreram muito, ficaram marcadas para toda a vida. Para toda a vida. Era horrível. Bom, o dia 25 de Abril foi o melhor dia da minha vida, porque vocês imaginem o que é. Eu já estava no 5º ano de arquitetura e a pensar como é que ia fugir, porque eu tinha resolvido que ia fugir, como é que eu ia fugir antes de ir para a guerra. E eu queria acabar o curso. Nessa altura o curso era uma coisa importante, tinha 6 anos. Não era cá estas tretas de 3 anos. Eu estava no 5º ano e já tinha feito uma programação fantástica
para conseguir fugir, fazer a última cadeira e fugir nesse dia. E, portanto, para ir já arquiteto. Mas pronto, mas veio o 25 de Abril, eu estava a viver com a minha mãe e ela veio-me dizer: filho, acorda às 7 da manhã. Filho, acorda. Olha, a rádio está a dizer que há uma revolução. E eu levantei-me e disse: estamos lixados. Porque havia a ideia de que estaria para acontecer um golpe de Estado do general Causa da Riaga, que era um tipo completamente nazi e por acaso incompetente como militar, e que falava-se muito que ele era mais à direita que o Marcelo Caetano. E então fui ligar a rádio para ouvir e começo a ouvir cantigas. E vocês não imaginam o que é naquele país ouvir o Zeca na rádio às 18 da manhã. O que é isto? O que é que se passa? Isto é outra coisa. E depois aquela coisa, isto é um movimento das Forças Armadas. Apelas às pessoas para ficarem em casa, para não sei o quê, ficar em casa. Vesti-me a correr e fui-me embora para a rua, como a maior parte da população de Lisboa. E isso foi tão importante, porque não eram soldados a fazer uma revolução, era um povo inteiro que estava na rua, com aquela senhora a dar os escravos aos soldados, com as pessoas a darem os cigarros e a trazerem uma cerveja para dar aos soldados. É uma coisa maravilhosa. E depois foram tempos complicados, mas a democracia também não é assim uma coisa tão facilzinha como isso. É uma coisa às vezes complicada, mas vale muito a pena a gente lutar por ela. Sei lá, olha, nós estamos num sítio maravilhoso, que é um liceu que tem uma história fabulosa e onde é a terceira, quarta ou quinta vez que eu estou neste auditório. E é tão bonito o trabalho que o professor Jaime e os seus companheiros fazem neste liceu, a atividade cultural extraordinária, é maravilhoso, como noutras escolas, não são as únicas. Mas a propósito de escolas, deixem-me lembrar uma coisa também, que eu me lembro bem de ouvir. O liceu, o Padre António Vieira, era um dos principais liceus onde os ministros do Salazar mandavam os choferes ir buscar meninas e professoras para os ballet-rose. Era à porta, eu lembro de pessoas que me contavam, que andaram no liceu e diziam-me que eram os carros pretos do Estado que estavam à porta à espera ao fim do dia. A gente, isso, hoje em dia ainda se fala disto, daquilo. Era uma coisa absolutamente horrível. Era uma bestialidade. Aquela gente do Salazar era gente capaz de fazer as coisas mais bárbaras, mais horríveis. E olha, aconselho-vos a ler um livro extraordinário de um grande amigo meu, que é o Sérgio Luís de Carvalho, historiador e romancista. Ele tem uma série de livros sobre Lisboa, a Lisboa árabe, a Lisboa judia, a Lisboa nazi. É muito curioso a gente ver como é que era. Conta uma história lindíssima que eu acho que corresponde à nossa reação também, à reação que eu tive contra isto tudo, que era nos cinemas. Passava sempre antes do filme, isto nos anos 30, perto da guerra, e quando havia muitos nazis cá em Lisboa, e havia muitos portugueses nazis. Mas, curiosamente, a maior parte da população média-baixa era anglófila. E então os cinemas apagavam as luzes e passavam as atualidades. Não é? E as atualidades naquele tempo eram as atualidades alemãs, do Hitler, e as atualidades italianas, do Mussolini, e as atualidades espanholas do Franco. E havia sempre alguém que gritava: "Viva o Benfica!" Era vermelho, não é? Mas não se podia dizer vermelho. A censura proibia a palavra vermelho.
E isso é muito engraçado. As coisas da censura são fantásticas. É muito importante explicar à malta nova o que era a estupidez da censura. Há uma história que eu não sei exatamente se é cá, se é no Brasil, mas o Brasil também teve a sua pouco simpática ditadura. Não é de Bolsonaro, é outra antiga. Em que a censura é sempre estúpida. É completamente idiota. Por exemplo, houve um livreiro uma vez que me mostrou um livro de medicina, que o autor tinha um nome russo, e a censura proibiu o livro de medicina, porque o tipo era russo. Mas outra coisa foi, cortavam. Isto, eu acho que era no Brasil. No Brasil foi, e tenho a impressão que cá também, cortavam partes de um artigo. E então, primeiro, o jornal deixava aqueles bocados cortados em branco. Depois a censura disse, não pode ficar em branco. Pá. Toda a gente percebe que foi cortado. Então dizer, não, tem que encher, não, tem que estar sempre texto. Então eles puseram receitas de cozinha. E então o que dava, isto é fantástico. O que é a resistência das pessoas? A imaginação é uma coisa lindíssima. As pessoas punham, ontem na avenida, não sei quê, não sei quantos, houve uma manifestação que junta-se 3 ovos, 2 gemas, não sei quê. Depois os tipos da censura perceberam. Então proibiram as receitas de cozinha. Então eles passaram a pôr sonetos de Camões. Então ontem na rua, não sei o quê, na avenida, aconteceu que as armas e os barões assinalados. Isto é absolutamente fantástico, não é? A capacidade que nós temos de criar coisas novas, de inventar, de trazer a verdade para a frente e de não deixar que nos marquem, que nos obriguem, que nos matem, que nos maltratem. E não podemos deixar isso. E a democracia é isso mesmo. Eu acho que é, sobretudo, o reino da bondade. E é o reino de sermos todos iguais. Somos todos iguais. No outro dia fiquei muito feliz porque o meu amigo Carlos Fiolhais disse que a maior diferença que há entre 2 seres humanos, sejam eles quais forem, biologicamente, é de 1%. Isto é fantástico, é uma notícia linda. Quer dizer que eu e um negro da Guiné e um esquimó do Polo Norte e um índio da América Latina só temos 1% de diferença. Yes! Não é? Somos irmãos, caramba. E no outro dia eu sou um leitor desalmado, desde a minha avó até agora, continuo. E li um livro de um escritor que eu adoro, que é o Galeano, um escritor uruguaio, e que ele tinha uma coisinha que era sobre a Lucy. A Lucy é o esqueleto da primeira mulher, a mais antiga que foi encontrada pelos investigadores. Foi em África, ela teria sido negra, encontraram o esqueleto mais ou menos inteiro, chamaram-lhe Lucy, porque na rádio, quando estavam a fazer as escavações, na rádio estava a passar a canção dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. E então o Galeano tem esta conclusão que é tão boa a gente ouvir isto e agarrar-se a estas verdades. Todos nós somos imigrantes africanos. Os portugueses, os marroquinos, os suecos. Todos nós vimos... Eva era negra. Isto é tão bonito, não é? E isto é a base da bondade em relação à diferença. À diferença de homens e mulheres, à diferença de sexo, à diferença de tudo, de cor, de pele, de cultura, de língua, seja do que for.
e isto, a democracia tem que nos trazer isto e fazer com que nós sejamos bondosos para o nosso igual, para o nosso diferente. E disse: como ainda tenho tempo, vou-vos ler duas coisinhas. Não, é que eu tenho tempo porque tenho o carro num parque de estacionamento que fecha às 8 horas. O primeiro livro que eu fiz na minha vida, que escrevi na minha vida, foi proibido. A PID tirou das livrarias e deitou fora. Chamava-se Cantigas da Dúvida e do Perguntar. Não é este, é este. Ia-vos ler aqui um ou dois poemas antes do 25 de Abril. Olha, por exemplo, este. Eleições Portugal 69. Ter ou não ter televisão, eis a questão. Eu tinha... Pim pam pum. Pim pam pum, cada bala mata um. Mas se a bala não matar, não há problema nenhum. Podemos estrangular com a fome e com a prisão, com o frio, com o segredo, com o degredo, com o bafio ou com o medo. Isto eram as coisas que eu dizia. Eram as coisas que eu dizia na altura. E gostava de vos ler uma outra coisa que... já agora que não tem diretamente que ver com o 25 de Abril, é isto. Eu e o Zé Jorge Letria temos praticamente a mesma idade, eu sou mais velho 3 meses. E houve uma altura que falávamos à noite, todos os dias, falávamos aí às 11 da noite e estávamos uma hora ao telefone. E começou a guerra do Iraque, os Estados Unidos invadiram o Iraque e tal. E nós dissemos, então vai começar uma guerra e os poetas não dizem nada. Ok, então vamos fazer um livro. Combinámos o número de poemas a cada um e pronto. E o Zé Jorge diz, agora vê lá, é que eu escrevo muito mais depressa que tu. O Zé Jorge foi jornalista e está habituado, e eu sou um artista, eu sou de arquitetura, e a gente gosta de fazer coisinhas. Não, assim não. E no dia seguinte ainda havia o fax, não é? E no dia seguinte o fax começa tá. Era uma data de poemas e no final, à mão, eu dizia, olha, eu já fiz os meus, agora vê lá se despachas. E eu levei 1 mês ou 2 meses ou coisa assim parecida. E pronto. E foi um livro sobre a guerra. Eu vou trazer-vos aqui, já agora isto vem a propósito. Hoje, poesia, leva-me de novo em busca do perfume nos jardins do califa e da voz da sua amada confundindo as águas. Despe de mim toda a vaidade no concerto dos astros e dos números que não param de dançar nos olhos de Mohamed, o perfeito geómetra. Faz com que eu me perca no labirinto de Isaac, tecedor clarividente de sentidos obscuros. Dá-me a beber o verbo de António, que falava aos peixes. Permite-me tocar de leve as sandálias de Francisco, pobre como Jó. Deixa que duplique a sombra que Al-Mutamid arrancou aos ombros e deixou levemente desenhada no muro branco do sul. Hoje, poesia, leva-me à morada destes homens e de tantos, tantos, tantos outros que não sabem soletrar as sílabas da guerra, mas bebem vinho, cantam de porta aberta, abraçam as aves, falam todas as línguas numa só língua.